Meus irmãos, bom dia. Mais uma vez é um privilégio estarmos juntos para compartilhar da palavra do Senhor. Ontem à noite o irmão Bantuí falou que chamaram a atenção dele porque ele não apresentou a esposa do pregador, não falou o nome da esposa do pregador. Ele falou, se te chamaram a atenção, imagina eu. Mas a minha esposa Lídia tem sido uma bênção, né? Estamos casados há 27 anos e uma das coisas das quais eu louvo a Deus é o privilégio que tenho de servir ao Senhor junto com ela. Ela tem sido uma companheira fiel, especialmente nessas muitas viagens. Alguém um tempo atrás falou assim para ela, Lídia, por que você não arruma um emprego, um trabalho? Ela falou, eu estou trabalhando. Vocês não percebem não que eu tô trabalhando? E realmente, irmãos, depois que os nossos filhos terminaram o ensino médio, aí eles já podem agora ficar só, ainda estão conosco. O mais velho está com 26 anos e o mais novo está com 22. Ainda estão lá em casa. Outro dia eu falei para o mais velho, falou, e aí? Ele falou, pai, do jeito que as coisas estão, ainda vou passar mais uma temporada por aqui. Mas estão lá conosco e agradecemos a Deus pela vida deles. Então eles podem já, todos dois trabalham e administram a casa, ficam lá e só mesmo pela graça do Senhor, só mesmo pela graça de Deus. E aí a Lídia tem estado comigo, seu ministério também, de ensino para as irmãs em alguns locais, e junto ela pode servir. A gente tem caminhado junto e orado ao Senhor pelos compromissos, porque seria muito difícil, meus irmãos, fazer essas viagens. O ministério, ela também é missionária, estamos juntos na missão Novas Tribos do Brasil. Se houvesse da parte dela essa dificuldade, né? Em nenhum momento ela apresenta dificuldade para arrumar as malas, sair de novo, organizar tudo, e só mesmo o Senhor para fazer isso. Então eu louvo muito a Deus pela vida da Lídia, porque o ministério, ele é sempre em equipe, sempre em equipe. Uma igreja não funciona só com uma pessoa, porque se fosse assim não seria igreja. Ainda que a gente tenha dificuldades, lutas, mas nós somos um corpo da qual precisamos uns dos outros. E muitas pessoas, deixa-vos dizer isso, elas não chegarão aqui na plataforma. Elas não vão pregar aqui nos domingos, nas quartas, no sábado, mas elas fazem um trabalho tão especial na vida da igreja. Elas servem nos bastidores. Já viram aqueles que servem nos bastidores? Nós precisamos agradecer mais a Deus pela vida daqueles que servem nos bastidores. Muitas vezes o olhar da igreja se volta para o pregador, se volta para as participações especiais, mas tem muitos irmãos que servem aqui durante o ano inteiro nos bastidores. Eles nunca virão à frente, mas o trabalho que eles fazem, se não fosse, seria mais difícil para nós. Seria mais difícil. Então, irmãos, eu gostaria de encorajá-los de início a louvar a Deus pela vida desses irmãos que servem nos bastidores, especialmente numa ocasião como essa, de celebração, 89 anos da igreja. Tem irmãos que servem o tempo todo, não só na oração, não só nas contribuições financeiras, na manutenção do prédio, e muitas vezes a gente diz assim, não, mas a gente está pagando para fazer isso. Não é isso, não. Vocês já viram como tem sido difícil encontrar mão de obra nos dias de hoje? Como tem sido difícil? E nós temos irmãos que se dispõem a limpar, zelar, para que a gente chegue e encontre tudo organizado. Tudo organizado. Uma vez, numa igreja, os irmãos estavam reclamando do irmão que começava os hinos. Ele não começa bem, não. Mas sempre era ele, esforçado, dedicado.
Aí chegou um domingo de manhã, esse irmão faltou. Ninguém conseguia começar. A igreja foi um choque para a igreja. Por quê? Porque sempre foi ele, não que ele não quisesse ensinar outro, que ele também não sabia muita coisa, mas fez falta, não fez? Faz falta, irmãos. Por isso, vamos cuidar um dos outros, vamos agradecer os nossos irmãos pelo trabalho, que muitas vezes a gente acha tão simples ficar ali perto de um computador. Vocês sabem mexer com isso? Eu não sei. Eu não sei. Mexer com transmissão, você sabe mexer com contabilidade? Eu não sei. E nós temos irmãos que fazem isso. Trabalho da União Feminina, a cozinha, ontem eu passei lá, vi as irmãs organizando, vi os irmãos servindo as mesas, levando ali o... Parece coisas tão simples, né? Mas são tão... Já viram quantas pessoas perdem o prazer de servir? Não querem, porque acham que isso é humilhante. É privilégio, irmão. Privilégio servir. Então, muito obrigado, irmãos. Muito obrigado ao nosso irmão também, Batista, irmã Celeste, que estão nos hospedando esses dias. A gente tem conversado lá com eles e eu tenho falado da importância de hospedar, receber as pessoas. E muitas igrejas já se perdeu isso, irmãos. Mas que nós tenhamos sempre amor e disposição para servir e hospedar irmãos na nossa casa, tá? Hoje de manhã eu quero dar continuidade. Nós iniciamos ontem a leitura no Salmo de número 107. E deixa eu relembrar vocês que neste Salmo nós temos 4 grupos, tá? O irmão Fábio Garcia me abordou ontem à noite e ele disse: irmão Jairo, que riqueza este salmo. Eu nunca tinha observado esses 4 grupos nesse salmo. A palavra de Deus é extraordinária, ela fala ao nosso coração. Então eu gostaria que você pudesse situar quais são os 4 grupos que nós temos aqui. Ontem à noite nós falamos dos viajantes, aqueles que estão perdidos no deserto. O segundo grupo que nós vamos ver agora de manhã são os prisioneiros, aqueles que estão oprimidos, acorrentados. O terceiro grupo, espero falar também, são os enfermos, aqueles que estão à beira da morte, angustiados. E o último grupo são os marinheiros, aterrorizados, que foram sacudidos pela a tempestade. Vou pedir para os nossos irmãos projetar. Deixa eu ligar aqui. Ontem nós falamos sobre esse primeiro grupo que decidiram andar desgarrados. Estão lembrando? E eu compartilhei com vocês o que pode ter contribuído para que esses viajantes decidissem peregrinar sem a direção do Senhor. Vamos ver quem estava atento. Qual foi o primeiro ponto? Isso. A primeira coisa é o fascínio pela independência. Eu não preciso de ajuda. Quero fazer o percurso da minha vida sozinho. Não preciso de ajuda. Tem horas que isso vem ao nosso coração. E eu me lembro dos meus filhos dizendo: eu não vejo a hora de chegar à maioridade. Eu não vejo a hora de chegar aos 18. Que eu quero tomar minhas próprias decisões. E hoje está lá eles com 22 e 26. Né? E eu louvo a Deus porque eles reconhecem a necessidade de dependência primeiramente do Senhor e depois do auxílio também, direção e conselho dos pais. Segundo, irmãos, a manutenção do orgulho. O orgulho é terrível. E tem horas que a gente diz assim, até minha esposa brincava com isso, tem pessoas que dizem assim: eu sou muito humilde. O contraste do orgulho, mas cuidado com isso. Eu sou humilde demais. Não, cuidado, que aí você pode também correr o risco de ser uma pessoa orgulhosa com isso. Um coração desprovido de refrigério divino, ânimo, vigor e coragem, e a preferência pelo pecado, caminho da transgressão.
Nós vamos olhar agora de manhã esse segundo grupo. Eles decidiram desprezar o conselho do Altíssimo. Vamos ler o verso 10, então? Verso 10 do Salmo 107. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorresse. Verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Meus irmãos, no cativeiro, os judeus, eles choraram com saudade de Jerusalém. Eles choraram pelo templo destruído. Mas sabe o que me chamou a atenção? Mas eles não choraram por terem se esquecido da palavra de Deus. Eles oraram pedindo vingança, mas eles não oraram pedindo perdão. Tamanho foi o desprezo que eles manifestaram para com a palavra, que eles não pediram perdão ao Senhor por isso. Isso está lá no Salmo de número 137, versículos 5 a 9. Então, a recusa em obedecer a palavra do Senhor resultou em circunstâncias dolorosas. Vejam aí no versículo 10, no versículo 12, quais foram essas circunstâncias. O texto nos diz, no verso 10, que eles se assentaram nas trevas e nas sombras da morte. No versículo 12 diz, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorressem. Lembram da referência que eu apresentei ontem à noite, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 16, que disse: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Olha essa palavra. E não houve mais remédio. Meus irmãos, o cativeiro babilônico foi uma dessas circunstâncias. O motivo do cativeiro foi a rebelião contra Deus e sua palavra. Vocês lembram quando eu disse ontem à noite que o pecado sempre vai mandar a sua conta? O cativeiro é a conta. Chegou. As consequências agora vieram. O povo de Israel, por desobedecer ao Senhor, foi levado para o cativeiro, oprimido e subjugado pelos caldeus. O tempo não nos permite a leitura, mas isso está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 15 até o verso 23. E vejam aqui que a prisão, ela não foi apenas física, em ferros, mas também emocional. Eles estavam presos à aflição e enclausurados em um mundo estreito demais. Eles estavam em verdadeiras masmorras emocionais. Tem muitas pessoas que estão presas emocionalmente.
Alguns estão presos em grades, mas alguns estão presos emocionalmente. Irmãos, esse tempo aqui foi difícil para Israel. Sabe por que isso está acontecendo? A resposta está aí no versículo 10. Ao desprezar as palavras do Altíssimo, eles mergulharam seus corações nas profundezas das trevas. Alguns se assentaram nas trevas. O que é isso? A escravidão, meus irmãos, foi a consequência para aqueles que rejeitaram com veemência as instruções do Altíssimo. À medida que nós resistimos ouvir o Senhor, à medida que nós desprezamos a palavra do Senhor, isto trará consequências. O aprisionamento, as muitas privações, o desgaste físico e emocional foram consequências da rebeldia contra a palavra do Senhor. Vejam o versículo 11. Por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Irmãos queridos, hoje de manhã, vamos relembrar. Não vamos desprezar o conselho do Altíssimo. Ouça com atenção. Obedeça. O conselho do Altíssimo é infalível. O conselho do Altíssimo sempre nos mostra o caminho seguro. Sempre nos traz felicidade. Ainda que muitas vezes não possamos ver inicialmente. Meus irmãos, rebelar-se contra a palavra do Senhor é entregar-se ao domínio das trevas, é entregar-se àquela situação desesperadora. E esse domínio os escravizou, tornando-os prisioneiros da aflição. E tudo isso contribuía para que esse terror emocional deixasse em seus corações ainda mais abatidos. Olha o que diz o verso 12: de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, e esses caíram, e não houve quem os socorresse. É preciso trazer um pouco da história aqui. Meus irmãos, as prisões orientais eram lugar de trabalhos forçados, onde os prisioneiros precisavam trabalhar como animais de carga, e, portanto, eles não tinham liberdade e nem descanso. Não tinham. Sob o jugo das trevas, eles foram submetidos à miséria, à prisão e à morte. O desprezo pelo conselho do Altíssimo abriu espaço para que as trevas ganhassem território em suas vidas. Eu queria lembrá-los hoje de manhã e chamar a nossa atenção para que a gente não venha desprezar o conselho do Altíssimo, porque se isso acontecer, isso abre espaço para que as trevas ganhem território. E as trevas ganhando território nas nossas vidas, elas nos destroem. Elas nos destroem. Queridos irmãos, a escravidão foi consequência para aqueles que rejeitaram com veemência as instruções do Altíssimo, e vejam que, familiarizado com as trevas, vivendo um estilo de vida conduzido pela iniquidade, eles experimentaram o dissabor. Imaginem essa situação descrita no versículo 12, de modo que lhes abateu o coração, com trabalhos. E esses caíram e não houve quem os socorresse. Queridos irmãos, a calamidade que viveram é o resultado visível de quem escolheu ignorar a voz poderosa, o conselho do Altíssimo. Por isso eu digo para vocês hoje de manhã, que rejeitar a palavra do Senhor é um ato de insanidade. Esses dias eu estava fazendo uma leitura nas Escrituras, e eu creio que foi o rei Asa. Alguém disse para ele: você cometeu um ato de loucura.
rejeitar a palavra, não dar ouvidos ao que o Senhor diz, meus irmãos, é um ato de insanidade. Essa rejeição resultou em trabalhos árduos que não lhe trouxeram alívio ou provisão, apenas uma queda emocional onde não havia sequer alguém para ajudar. É o que diz o final do versículo 12. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Imagina essa cena. Com ferros e submetidos a trabalhos forçados, eles caíam sob o peso da carga, e não havia ninguém para lhes estender a mão. Em resumo, além de opressão, eles viviam também em total desprezo. No versículo 13, nós temos que eles estão desprovidos de liberdade, companheirismo e alegria, e eles vão clamar agora pelo Senhor. Vejam aí o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Mas eu queria dizer algo para vocês hoje de manhã. Não espere a dor, a privação, ou mesmo os dias cinzentos chegarem, para que você clame a Deus. Tem gente que só passa a clamar quando a dor chega. Tem gente que só passa a procurar a igreja quando a aflição chega na casa dela. Nos dias bons, ela não tem prazer em congregar. Nos dias de faturamento bom, ela não tem prazer em celebrar, em agradecer, em repartir. Mas no dia que o faturamento foi mal, vamos recorrer a Deus. Esses dias eu fiquei maravilhado de ouvir um irmão numa cidade próxima aqui. Tive o privilégio de conhecê-lo em Baixo Guandu, depois encontrei com ele este ano lá em Mutum, um produtor a quem Deus tem abençoado. E ele disse: irmão Jairo, nós teremos agora uma reunião na nossa casa, uma reunião de ação de graça, de louvor a Deus pela boa colheita. Este foi um ano de boa colheita. Mas nos dias, irmãos, no ano que a colheita não for boa, agradeça a Deus também. Agradeça ao Senhor. Não espere a dor, a privação, ou mesmo os dias cinzentos chegarem para clamar ao Senhor. Irmãos, observem aqui, somente a atuação soberana daquele que governa, se compadece e liberta, pode tirá-los dessa situação e resgatá-los do domínio do pecado e de Satanás. Eles vão clamar pelo Senhor, assim como o primeiro grupo clamou, eles foram atendidos. O segundo grupo também agora clama pelo Senhor e também é atendido. Deus enviou sim o seu povo ao cativeiro, e lá eles reconhecem o que estão fazendo. E nesse contexto, eles clamam pelo Senhor. Eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês hoje de manhã. Nós temos aqui, a partir do versículo 13, nós temos 5 verbos de ação. O primeiro verbo que aparece aí no versículo 13, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Livrou. Meus queridos irmãos, o Senhor manifesta agora o seu poder para salvar e para libertar. Quem pode ler para nós, um dos irmãos, por favor, o Salmo de número 18, verso 17. Rapidamente, Salmo de número 18, quem encontrar.
livrou-me, o Senhor nos livra. O segundo verbo que eu quero destacar aqui com vocês, no versículo 14 agora do Salmo 107, tirou. Peço para o meu irmão então projetar Amós, capítulo 7, versículo 15. Aí nós vamos fazer a leitura. Aqui está. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. O Senhor me tirou. A ideia aqui é fazer sair de um ponto ou de um lugar para outro agora. Irmãos, conosco não foi diferente. Lide e eu, o Senhor nos tirou de Santarém e nos trouxe para uma outra região. Ele nos tirou e agora, aqui no versículo 14, ele nos tirou das trevas. Nós não pertencemos mais às trevas, meus irmãos. Ele nos tirou de lá. Louvado seja Deus. Ele nos tirou deste ambiente nefasto e nos trouxe para um ambiente de vida. Mas agora vem o terceiro verbo. Tirou-nos das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Estão observando isso? No versículo 14 aí do Salmo 107. Agora Êxodo, meu irmão. Êxodo capítulo 32, verso 19. Vamos ler essa passagem. Êxodo 32, verso 19. Olha aqui. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. A ideia aqui de quebrar, fazer em pedaços, geralmente por uma ação de impacto ou violência. Irmãos, vejam o que o Senhor faz com o seu povo, e eles reconhecem isso. Ele quebrou as correntes que nos prendiam. Ele fez isso conosco. Hoje somos livres, libertos, porque as correntes de Satanás que nos prendiam foram quebradas. Mas há um quarto verbo aqui, voltando para o Salmo 107, agora, no versículo 15, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Aí no verso 16, pois derrubou as portas de bronze. Estão observando isso? Derrubou. O que é isso? Ageu, capítulo 2, verso 22. Ageu, capítulo 2, verso 22. Olha só. Derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam nele, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Derrubarei. Deitar abaixo, abater, derribar. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele derrubou as portas de bronze. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de presenciar um arrombamento, mas durante o tempo que moramos em Rio Branco, nós conhecemos uma odontóloga, uma senhora que era natural de João Pessoa, na Paraíba, uma senhora muito especial. Nosso filho mais novo passou a fazer tratamento com ela e a gente começou a, todo mês, conversar com ela, estreitar relacionamento, e ela começou a falar da sua vida, da sua família e de um único filho que ela tinha. O filho estava estudando em Brasília e voltando para casa, foi tomar um banho. Na casa deles tinha aquelas banheiras dentro do banheiro. O garoto, ao sair, escorregou e bateu com a cabeça e apagou. Um negócio assim
lá mesmo ele morreu. A mãe começou a ligar e nada do filho atender, nada. Ela liga para alguém no prédio, buscou e disseram, não, ele está aí. E aí pediram para arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, ele estava morto. Depois de 3 meses ou 4, Lídia e eu marcamos uma consulta só para ver ela, para abraçá-la, procurar consolar, chorar com ela e ouvir o que aconteceu. Irmãos, derrubar aquela porta era necessário. Mas foi um momento de dor para aquela família, para encontrar aquele jovem morto. Mas a derrubada de porta que o Senhor fez foi tão necessária para nos tirar da morte e nos trazer para a vida. Permita que nessa manhã Deus derrube essas portas. Olha para essa passagem. Derrubou. Eles reconhecem. Ele derrubou as portas de bronze. E não eram... A ideia é que não eram portas fracas. Eram portas resistentes. É claro que um prisioneiro não vai ficar amarrado numa coisa fácil de sair. Quando nós prendemos alguma coisa, a gente não prende com essa crença de que vai dar dificuldade. Eu fui lá no Ibape agora, visitar com um presbítero lá de Carangola, e eu estava observando uma porta que tem lá. Tinha 4 cadeados. Vocês conhecem lá, já? Tirou até... 4, vai dar trabalho para escancarar aquilo, para tirar aquilo. Irmãos, e deu trabalho. Mas o nosso Senhor derrubou, deitou abaixo essas portas para resgatar os seus filhos. A provisão de Deus. Agora vejam o 5º verbo. Voltando para o Salmo 107, aí no versículo 16, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Despedaçou, fazer em pedaços, em fragmentos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, pode voltar lá na apresentação. Opa. Meus irmãos, as correntes da prisão, opressão, indiferença, irreverência, insensatez foram erradicadas pelo Senhor Deus, que atendeu ao clamor feito a ele em meio do caos. E é o que acontece no versículo 14. Ele nos tirou daqui. Ele nos libertou totalmente. Observem. Portanto, celebrar os feitos do Senhor é agradecê-lo, e é o que o salmista encoraja todos a fazer. Vejam aí no versículo 15, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Não dá para ficar inerte diante dessa realidade. Não dá para ficar sem alegria, sem brilho nos olhos diante do que o Senhor fez por nós. Porque quando nós reconhecemos e entendemos o que Ele fez pelas nossas vidas, queridos irmãos, nós vamos agir como diz o versículo 15. Nós vamos render graças ao Senhor sempre. Meus irmãos, a bondade e as maravilhas do Senhor são irresistíveis. Elas são suficientes para erradicar o cenário nefasto de morte, provocar um desencarceramento, despedaçar as pesadas portas da prisão e quebrar as barras de ferro como palitos de fósforos. Essas barras de ferro para o Senhor
é como quebrar palitos de fósforos. Nosso Deus, só Ele pode fazer isso. E o que temos no versículo 16? Derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Meus irmãos, observem uma coisa aqui no versículo 15. Que ele dê graças ao Senhor por sua bondade. Irmãos, a bondade e as maravilhas do Senhor, elas não são obsoletas, elas não dependem da nossa ajuda, elas ficaram registradas na Bíblia, não ficaram registradas na Bíblia apenas para o nosso conhecimento, não, mas para que entendamos, creiamos nela e possamos usufruí-las. Entenderam isso? A bondade e as maravilhas do Senhor não são obsoletas. Elas não dependem da nossa... Isso não é coisa antiga, não. Não. Ainda que tenha acontecido há muito tempo, não pense em você, isso é coisa do passado. Não, Ele está fazendo hoje também. Para que a gente entenda, para que a gente creia e que a gente usufrute disso. É por isso que nós cremos na mensagem, pregamos a mensagem, que só o Senhor pode libertar o homem do seu pecado. Irmãos, a bondade e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Estão lembrando desse texto? A bondade e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas nutrem o nosso viver, elas corrigem a nossa cosmovisão e asseguram que estamos salvos. É isso que nos dá essa garantia. Nós estamos salvos pela graça do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Asseguram que estamos salvos, livres do domínio das trevas e das correntes que nos prendiam. A bondade e as misericórdias do Senhor nos perseguem, são a causa de não sermos consumidos. Por isso, hoje de manhã, eu digo para você, reconheça a bondade e as maravilhas do Senhor. Vocês lembram aqui, no versículo 11, Salmo 107, 11, eles se rebelaram contra a palavra de Deus e eles desprezaram o conselho do Altíssimo. Eu queria trazer algumas considerações para vocês aqui, irmãos, especialmente sobre a palavra do Altíssimo. Por que a gente não deve desprezar a palavra do Altíssimo? Porque essa voz, ela é operante, ela está agindo. Esta voz é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o conselho infalível e a revelação imutável. Meus irmãos, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Estão lembrando disso? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro e são mais doces do que o mel. Isso está lá no Salmo de número 19, verso 8 e 10. Irmãos, a palavra de Deus opera com eficácia sob qualquer circunstância. A palavra de Deus opera com eficácia sob qualquer circunstância. E eu pergunto para vocês, olhem aí para o texto, qual era a situação dessas pessoas aqui? Eles estavam como aqui? Vamos ver quem vai. Qual era a situação deles aqui? Isso, presos. Mas agora eles estão o quê? Livres, libertos. E quem efetivou essa libertação? O nosso Deus. Por isso o salmista diz, deem graças a Ele, louvem a Ele. Exatamente. Irmãos, mesmo que você escolha ignorar o conselho, a voz do Altíssimo, o que não é bom, esse conselho jamais poderá ser silenciado, aprisionado ou corrompido. Esse conselho deve ser levado a sério. Vou pedir para o meu irmão projetar para nós a carta aos Hebreus, capítulo 2,
versículo de 1 a 4. Prestem muita atenção nessa passagem bíblica. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vejam o que o escritor aos Hebreus está dizendo, gente. Vocês têm certeza que vocês não vão levar a sério a palavra do Senhor? Não façam isso. Irmãos queridos, eu queria encorajar vocês hoje de manhã. Vamos ouvir com atenção as palavras do Altíssimo. Até aqui tudo bem? Deixa eu olhar o nosso tempo. Eu vou para o terceiro, parte 3, para que à noite a gente encerre. Aproveitar os minutos que tenho e destacar decisões 3. Está no pendrive. Salmo 107, olhe na sua Bíblia, por favor. Verso 17 agora. Salmo 107, a partir do verso 17 até o verso 22. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida, chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou dos que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 22. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Ok. Vamos lá. Nós vimos em primeiro lugar que eles decidiram andar desgarrados. O que pode ter contribuído, a gente já viu. E agora eles decidiram desprezar o conselho do Altíssimo. Irmãos, a recusa em obedecer a palavra do Senhor resultou em circunstâncias dolorosas. Uma das coisas que mais quebra o nosso coração, muitas vezes, como pai, como líder na igreja, é quando a gente encontra e vê um irmão, quando a gente vê o nosso filho recusando o conselho da palavra de Deus. E a gente sabe que aquilo vai trazer consequências, vai trazer dor. Eu sempre falo para os meus irmãos o privilégio que tive de servir no presbitério, na liderança da igreja por alguns anos. Eu dizia para os meus irmãos sempre em reunião: irmãos queridos, o que vocês fazem lá fora vai repercutir aqui dentro. Se vocês agem de forma lá fora incorreta, isto vai atingir a igreja. Isto afeta o nosso testemunho como igreja. As consequências vêm. E muitas vezes a gente chora, sofre pelo fato de haver exatamente esse desprezo, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu queria chamar a nossa atenção para que a gente atentasse para isso. A recusa em obedecer a palavra do Senhor resultou em circunstâncias dolorosas. Irmãos, eu não quero abusar do tempo não, porque o tempo era até 10h30. Eu vou encerrar. Para a gente não
Eu sei que teria liberdade. Eu não queria... De repente alguém marcou uma outra coisa também, contando com isso. Eu não queria... Só se os irmãos mesmo não tiver nenhum problema para todo mundo. Aí a gente prossegue e encerra nessa parte, senão a gente... Ser vigilante. O senhor está perguntando para mim? Ser atento, né? Cuidadoso. Meu pai trabalhou por mais de 30 anos na vigilância. E na época que ele trabalhava como vigilante, era toda noite. Não é como nos dias de hoje. E numa ocasião, ele resolveu me levar com ele. E eu disse, pai, não será bom, porque eu vou dormir. Aí ele olhou para mim e disse, você pode dormir, mas eu não. Eu não posso dormir. Irmãos, recusar o conselho da palavra de Deus é fechar os olhos, é dormir. E aí pode ter uma experiência como aconteceu com um vigilante no local que eu trabalhava. Chegamos de manhã para o trabalho, ele estava lá choroso. Eu perguntei, o que aconteceu? Rapaz, levaram a minha arma. Levaram o meu revólver. Falei, mas como? Você que é o responsável pela segurança? Isso denota o quê? Estava dormindo e levaram. E ele estava desesperado porque ele seria demitido por justa causa. Porque como que leva o revólver do segurança? Estão entendendo isso, irmãos? Por isso, a necessidade de manter o cuidado. Meus irmãos, vamos lá então. Eles decidiram fazer o percurso da insensatez. Nós lemos aí do verso 17 a 22. É surpreendente imaginar que diante de tantos fatos comprobatórios sobre o agir e a bondade do Senhor, alguns prefiram permanecer na tolice. Está diante dele os fatos, o que está acontecendo, mas vejam o verso 17, quando diz, os insensatos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Entendam bem, Deus não gosta da gente, por isso está mandando essas consequências. Não! Isso é consequência do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa rebelião. Não, porque Deus não gosta da minha família. Não é isso não, irmãos. O texto é os insensatos, essa falta de sensatez, essa dureza de coração, por causa do seu caminho, por causa das suas, serão afligidos. Ora, se nós pegarmos uma contramão, se nós desobedecermos as leis de trânsito, e o guarda nos parar, a polícia nos parar, a gente ainda quer justificar? Nós estamos errados. Não há justificativa. O que precisa ser feito é admissão. Pode aplicar multa, senhor. Eu desobedeci mesmo. Outro dia eu ia com um irmão, levando ele para Uberlândia, lá em Tiltaba. Nós chegamos num local que não dava para atravessar, mas você tinha a possibilidade de ver lá na frente que não via carro. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão Jairo, é tentador, né? Eu disse, é tentador. Mas o senhor sabe o valor da multa? Se a PRF pegar a gente, eu estou no seu carro. Ele disse, não, vamos ficar aqui mesmo. É tentador. Mas se nós ignorarmos o conselho, a gente vai ter a consequência. Meus irmãos, qual é a natureza da insensatez? O que está por trás disso? A manutenção da rebelião contra aquele que deveria ser conhecido, amado, venerado, anunciado e obedecido. Observem no verso 34 aí do Salmo 107,
Verso 34 que diz: fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa do quê? Por causa da maldade dos seus habitantes. Irmãos queridos, o mal está erradicado em seus corações. Então, qual é a natureza da insensatez? É muito importante que a gente saiba essa resposta. E agora, qual é a consequência da insensatez? Viram aí qual é a natureza? De onde ela provém? Dos nossos corações. Agora, qual é a consequência? Aflições que afetaram diretamente suas vidas. E aí nós temos, o texto mostra pra gente. Irmãos queridos, o pecado, ele cobra seu preço. Ele cobra seu preço. E ontem à noite, quando eu falei isso para vocês, porque foi uma história que contei para um jovem que hoje serve ao Senhor lá na cidade de Uberaba, ele creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Quando eu falei para ele que o pecado cobra o seu preço, ele disse: irmão Jairo, e como é que eu vou pagar essa dívida? Eu disse para ele: o Senhor Jesus já pagou. Basta que você confesse os seus pecados. Entregue a sua vida a Ele. Meus irmãos, o pecado oferece prazer, diversão e muitas vezes a sensação de que nada acontecerá. Já viram isso? Não vai acontecer nada. Mas lá no Salmo 73 a gente encontra o testemunho de Asaf. Asaf reconhece que ele quase ignorou a estrutura de ponderação, reflexão da sensatez ao admitir que o sentimento de inveja veio sobre ele. Meus irmãos, a manutenção pecaminosa da insensatez originou muitos dissabores. Vejam aí no verso 17 e no verso 18. Por causa das suas iniquidades eles serão afligidos. Agora vejam o verso 18. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas. Eles não tinham prazer em comer. Percebem isso? Não sei se você conhece pessoas assim. Mas quando o pecado traz esse peso, quando a gente está enfermo, quando algumas coisas vêm, você pode até preparar a comida mais deliciosa, aquela que a pessoa gosta, mas ela vai dizer assim: eu estou sem prazer para comer. Eu queria trazer à memória de vocês algumas coisas aqui. O salmista, ele expressa essa realidade. Lá no Salmo 32, 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado estava acabando com a vida do salmista. Estava destruindo a vida dele. Irmãos, a familiaridade com o pecado está lhe custando muito, e é o que nós temos no versículo 18. Abominaram todo tipo de comida, chegaram às portas da morte. Vejam o que o pecado está fazendo com essas pessoas. Eles estavam à beira da morte, vivendo sob o flagelo da angústia, tribulação e enfermidade. Meus irmãos, o pecado lhe consumiu as forças. As aflições lhe sobrevieram, entretanto, eles resolveram clamar por quem? Quem é que eles vão clamar? Pelo Senhor. Pelo Senhor. E eu fico maravilhado com isso, porque as respostas do Senhor, quais foram as respostas do Senhor diante desse clamor? Em primeiro lugar, foi uma resposta de livramento eficaz. Vejam aí o verso 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. O que foi que ele fez? E ele os livrou das suas tribulações. Meus queridos irmãos, o livramento do Senhor é completo e seguro.
O livramento do Senhor é completo e seguro. O livramento do Senhor transcende qualquer perspectiva. O livramento do Senhor é uma ação gloriosa que reverbera, que manifesta, que reflete a sua soberania. O livramento do Senhor sempre chega em ocasião oportuna. A segunda resposta que eu destaco com vocês é a palavra que sara e liberta. Olha o que diz o versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra, e o que foi que aconteceu? E os sarou, meus irmãos. Palavra que sara e que liberta. Normalmente, quando eu vou visitar pessoas, juntamente com minha esposa, eu já não gosto muito de perder muito tempo. Eu ouço o que os irmãos têm a dizer, mas logo peço o seguinte: por favor, me deixe ler a palavra com você. Me deixe fazer uma leitura bíblica. E ela diz: pode ler, irmão Jairo. E eu começo a ler. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio na palavra de Deus que sara. Que sara. Caminhando. A reação de quem é atendido pelo Senhor. Qual foi a reação? A primeira reação, gratidão. Olhem o que diz o verso 21. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas. Meus irmãos, a gratidão é um elo que nos remete para perto do Senhor, pois Ele se agrada dos sacrifícios de ação de graça. Eu gosto muito de ver os irmãos aqui sempre reunidos para momentos de ações de graça. Há pouco tempo teve uma reunião aqui de ação de graça. Acho que eram 4 amigos, Edelvex, mais uns outros, né? Teve um momento especial aqui na vida da igreja. Irmãos, essa deve ser a nossa reação de quem é atendido pelo Senhor. Eu me lembro no momento do funeral da minha mãe, eu tive que dirigir, eu tive que pregar, eu tive que acompanhar o momento de colocá-la lá no cemitério. E aí na hora eu disse assim, todo mundo ficou meio perplexo com aquilo, porque esperavam o desabar emocional por tudo que estava acontecendo. Eu disse: Senhor Deus, eu te rendo graças. Foi assim. Esse é o registro da tua palavra. O Senhor dá e o Senhor toma. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, meus irmãos, a segunda reação é a proclamação. Olha o que diz o verso 22. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem o quê? Com júbilo as suas obras. Meus irmãos, vamos proclamar o que Deus está fazendo. Essa tem que ser a nossa reação pelo fato de termos sido atendidos pelo Senhor. E eu queria dizer para vocês hoje de manhã, que privilégio, irmãos, ser autorizado a proclamar os feitos do Senhor Todo-Poderoso. Vocês lembram quando Pedro e João foram abordados, levados para uma sala à parte e disseram para ele: olha, a gente vai soltar vocês, mas vocês não vão falar mais no nome do Senhor Jesus. Parem com isso. Eles disseram: não, gente, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos. Não calem os nossos lábios. Proclamação. Proclamar as maravilhas do Senhor devem ser a prioridade de quem já o conheceu. A proclamação é um testemunho visível de um agir miraculoso. A proclamação com alegria e entusiasmo manifesta comprometimento. Proclamar os feitos do Senhor é a mensagem que todos precisam ouvir. E eu termino, irmãos, dizendo para vocês: o percurso da insensatez origina uma enfermidade que não pode ser remediada com recursos medicinais e nem com ações paliativas. Observe muito bem isso. Somente a intervenção divina, resposta a um clamor sincero, pode curar e libertar
quem se encontra nessa condição. Queridos irmãos, somente a intervenção divina. Há uma passagem no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Eu queria dizer para você hoje de manhã: não abandone o Senhor. Não ignore a sua voz. Não despreze a Ele. Por favor. Eu não sei como é que você está por dentro, mas Ele sabe. Permita que nessa hora Ele opere em você. Liberte. Transforme. Talvez você esteja tomando tanta medicação e ainda não experimentou a cura. Observem isso. Somente a intervenção divina, resposta a um clamor sincero, pode curar e libertar quem se encontra nessa condição. Irmãos, que Deus nos abençoe. E à noite nós vamos abordar o último grupo, que é o grupo dos navegantes. E nessa ocasião eu conto um testemunho pessoal que nós sofremos, Lídia, eu e os nossos 2 filhos, num naufrágio que vivemos lá no Amazonas. Que Deus nos abençoe. Até a noite, com a permissão do Senhor.